Opa, tudo bem? Nessa aula a gente vai aprender como iniciar uma conversa. Então, muitas pessoas me mandaram e-mails, tal, querendo saber como que a gente deve iniciar uma conversa com o boy, né, que a gente está tentando conquistar. Então, o primeiro ponto que a gente vai ter que definir vai ser o quê? Vai ser definir qual a situação, né, que a gente se encontra, né? Então, eu já conheço esse boy pessoalmente, então eu já tenho algum contato com ele. Então, você vai começar a definir em qual situação que você está. Então, se você já conhece esse boy pessoalmente, se vocês já são amigos, então você vai definir ali se você já tem um grau de amizade com ele, tá tentando ter um relacionamento mais próximo com ele. Então, você já deu aquela conferida no perfil dele nas redes sociais. Então, como a gente viu nos módulos anteriores, é interessante a gente estar indo lá, fazendo aquela pesquisa, né, no perfil do nosso pretendente, né, do boy que a gente está querendo conquistar, né? Então, você vai lá, vai dar aquela conferida no perfil dele e começar a definir alguns pontos que você vai traçar para realizar essa conquista. Então você vai definir ele é muito baladeiro, ele é muito caseiro. Então é uma parte que você vai verificar aí. Então você já procurou saber um pouco do que ele gosta, então também é fundamental, você já está analisando isso. Então você pretende o que com esse boy, né? Você pretende namorar, ficar ou ter um relacionamento mais sério? Então, o primeiro ponto é definir essa situação. Então, feito isso, definir a situação, a gente vai passar para o próximo ponto, que vai ser o quê? Definir qual aplicativo a gente deve iniciar essa conversa. Entendeu? Então, qual aplicativo que eu vou iniciar? Vai ser pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Badoo, Tinder, Lovoo ou Bate-Papo UOL. Então, defina qual aplicativo, né, que você vai estar iniciando essa conversa com ele. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos de aberturas de conversa que a gente vai poder usar para poder chamar a atenção desse boy e prolongar essa conversa por mais tempo, né? Então aqui é um exemplo, no Facebook. Então no Facebook você pode, por exemplo, usar essa frase: nossa, escutei uma música que é a sua cara, né? Então o cara vai ficar assim, ele vai te perguntar, né, o que? Ele vai ficar super curioso para poder saber que música que é essa que é minha cara, né? Então esse é um exemplo, entendeu? Então você pode estar enviando essa mensagem aqui pro cara na sequência você está enviando a música junto, entendeu? Então são testes que você pode estar fazendo. O cara vai perguntar que música, tal, né? Então você pode ou mandar o nome da música ou mandar também a música para essa pessoa, entendeu? Então você tá às vezes você pega ali o link lá no YouTube da música e envia para a pessoa quando ela te perguntar que música é essa. Então, como que você vai responder isso aí, né? O porquê, né? O cara vai falar, por quê e tal. Ele vai te questionar, né? O porquê que você escutar essa música é a cara dele. Então você pode usar tipo uma resposta que terá que ser algo que aproveite para fazer um elogio para ele, entendeu? Então você vai buscar algo que tem nessa música, então claramente você vai ter que ser sincero nesse ponto, entendeu? Então você vai escutar a música, você vai identificar nessa música o que tem algo a ver com esse cara. Então você vai buscar lá no perfil dele coisas que ele gosta tal e busca músicas que sejam às vezes até músicas que ele curta, que tenha algo a ver com ele. Então, baseado nisso, você vai pegar, dar um elogio sincero para ele relacionado àquela música, entendeu? Tipo, um ponto da música que te fez lembrar dele, alguma coisa do tipo. Mas sem ser algo muito direto, entendeu? Você não vai chegar dando aquele elogio direto, tal, descaradamente, entendeu? Então, tem que ser algo mais discreto, mas que seja um elogio que, tipo assim, vai deixar ele feliz e seja objetivo. Então, com isso, vai te dar abertura para você prolongar essa conversa, entendeu? Então você tá sem ideia do que puxar a conversa com essa pessoa, você nunca falou com ela, ou, entendeu? Ou às vezes é uma pessoa que você já conhece, mas não tem intimidade de puxar determinado assunto com essa pessoa. Então você vai pegar esse exemplo, né, que eu citei aqui, para poder iniciar a conversa. Então, esses são exemplos de aberturas de conversa. Então, mais para frente, a gente vai ver alguns tipos de conversa que a gente pode estar usando em nossas conquistas. Primeiro, nessa aula aqui, a gente vai abordar só aberturas, então que são as aberturas de conversas que a gente vai usar. Então, um exemplo aqui que a gente pode usar na resposta seria: essa música me lembra seu jeito alegre, feliz com a vida, ou ela me faz lembrar o seu jeito de viver. Então, são exemplos de respostas que você pode usar. Senão, você pode usar uma frase do tipo: nossa, eu vi uma foto sua na praia que me fez lembrar uma coisa que você não vai acreditar. Então, com isso aí, você já vai trazer a atenção dele totalmente para você. Digamos que 98% da atenção dele, quando ele lê essa sua mensagem, vai fazer com que toda a atenção dele volte para você. E isso aí vai fazer com que você
use essa isca para poder chamar essa atenção dele e prolongar ainda mais a conversa, beleza? Então agora a gente vai pegar outro aplicativo, né, que a gente usa para celulares e para poder comunicar aí com as pessoas. Então a gente vai falar um pouquinho de como que a gente vai abordar pessoas pelo WhatsApp. Então geralmente o cara que já está ali no seu WhatsApp, então já é uma pessoa que você já tem um primeiro contato, né? Você já conversou com ele em algum lugar, já conseguiu de alguma forma esse contato dele para você dar continuidade a uma nova conversa, né? Então, digamos que ali no WhatsApp ele já vai ter várias pessoas que já estão ali o tempo todo dialogando com eles. Podem ser que essas pessoas também já estão interessadas por ele, então você vai ter que arrumar uma forma de quê? De chamar a atenção dele e trazer a atenção dele totalmente para você. Então você tem que fixar a atenção desse cara em você. Então para isso a gente vai ter que usar técnicas um pouco tanto diferentes, entendeu? Você não pode ter aquele mesmo papinho, né, que todo mundo usa de quando vai puxar uma conversa com alguém no WhatsApp e falar: oi, tudo bem? Oi, como foi o fim de semana? Ou se não, oi, o que tem para hoje? Entendeu? Então, esse tipo de papinho você sabe que não cola, né? Então, às vezes a pessoa até te responde, mas aí a conversa vai morrer e não vai dar continuidade pro assunto e você não vai conseguir desenvolver, né? O que realmente você quer, que é prolongar essa conversa com essa pessoa e transparecer o máximo de afinidade entre vocês dois. Então eu separei aqui 3 exemplos aqui de frases de abertura de chamada que a gente pode estar usando para poder chamar a atenção de uma forma um tanto quanto descontraída e também para gerar algum tipo de curiosidade nessa pessoa, para ela poder sentir vontade de querer saber o que você tem para falar com ela. Então um exemplo aqui, ó, eu separei a primeira aqui que é: hoje eu achei algo que era sua cara, não acreditei quando vi. Então você vai deixar essa mensagem ali para ela e essa pessoa vai ficar imaginando o que será que esse cara viu que é minha cara, né? Então eu vou perguntar. Então ele vai querer te perguntar e vai te questionar o que é, né? O que você viu que tem a ver com ele ou alguma coisa do tipo. Então você pode imaginar algo incrível que você viu durante o seu dia. Então pode ser, sei lá, às vezes você viu um carro totalmente diferente, entendeu? Então se eu vi um carro, supondo aqui que hoje eu vi, sei lá, uma Ferrari aqui na minha cidade e tal. Então, por exemplo, aqui é um lugar que dificilmente eu vou ver Ferraris. Então, é um exemplo, né? Então, você pode usar o que seja difícil de ser encontrado aí na sua cidade. Uma forma de puxar a atenção aí dele. Então, assim, nossa, eu vi uma Ferrari e eu lembrei que você curte muito carros. Então, aquilo ali me fez lembrar instantaneamente de você. Então, é só um exemplo, né? Então, às vezes você pode estar pesquisando no perfil dessa pessoa coisas que ela gosta, então às vezes você pega e fala que lembrou de algo que essa pessoa gosta também. Às vezes você viu algo, né? Você viu algo que te lembrou dessa pessoa porque é algo que realmente ela curta muito. Tá? Então, uma frase para você fazer aquela abertura de chamado para poder começar a conversar com aquela pessoa e a partir disso aí você vai dar a desenvoltura para poder levar a conversa mais adiante. Outra forma aqui, até um pouco descontraída, né, de puxar uma conversa com o seu boy, vai ser aqui, ó, você pode mandar para ele: você não vai acreditar no que sua foto do perfil aqui no WhatsApp está me lembrando, entendeu? Então você vai deixar essa frase lá para ele e ele vai querer saber o que. Então, da mesma forma, você vai buscar algo que tenha algo a ver com essa pessoa para você dar continuidade ali. Outra aqui, ó. Vamos apostar um açaí que eu adivinho onde você tirou essa foto aí e umas risadinhas, né? Então, também é uma forma bem descontraída e uma forma de você já iniciar uma conversa e puxar um papinho ali com essa pessoa. Então, o ideal é que seja o quê? Que você comece a criar suas próprias frases. Então, se você quiser me mandar por e-mail as frases que você está usando para me poder te ajudar a ver se realmente estão legais, então estou à disposição para a gente poder montar isso aí junto e que sejam frases autênticas, né? Então o ideal não é você pegar a mesma frase e sair espalhando para todos os caras, né? Então você vai criar frases específicas para cada pessoa, entendeu? Então, para cada cara que você for iniciar uma conversa, então você já vai criando uma frase específica para ele que tenha algo a ver com ele, relacionado com ele, com o contexto, com as fotos que ele posta, com a foto do perfil dele, tanto do Facebook ou do WhatsApp.
Entendeu? Então é interessante você estar sempre diversificando. Com isso você vai sempre treinando e criando novas aberturas de conversa. Outro ponto interessante quando a gente vai conversar pelo WhatsApp é que nem sempre as pessoas estão ali disponíveis, né? Então a gente tem que pensar, tem que ter isso em mente. Por quê? Pode ser que a pessoa esteja trabalhando, então se a pessoa está trabalhando, às vezes ela não respondeu o WhatsApp naquele momento, às vezes ela até visualizou, né? Então, um exemplo que você mandou para o cara visualizou, mas do outro lado ele está super ocupado com as tarefas dele e ele não vai ter tempo de te responder para dar continuidade, às vezes, na conversa. Vamos supor que ele ficou interessado no seu assunto, então ele, do outro lado, ele ficou pensando assim, nossa, se eu responder esse cara agora, eu vou ter que continuar a conversa com ele. Nesse momento eu não posso conversar, eu estou sem tempo, eu estou trabalhando, ou eu estou estudando, ou executando alguma tarefa que não vai me dar tempo para me poder levar essa conversa adiante. Então, às vezes, o cara resolve não te responder naquele momento e deixa para responder num momento futuro. Então, às vezes, você naquela ansiedade fica pensando assim, não, o cara nem me deu papo, o cara não quis me responder, e vai criando aquela paranoia na sua cabeça, entendeu? Então, você tem que ter isso em mente que nem sempre as pessoas estão disponíveis para a gente. E quando esse cara te responder, então você também não pode sair louco e sair respondendo para ele. Se caso ele demorou para poder te responder, você também tem que demorar algum tempo para poder responder ele, porque senão ele vai ver que você está ali o tempo todo disponível, né, para ele. Então, ou pode ser também que ele está fazendo esse mesmo jogo com você, ele também está fazendo um charme do lado de lá, falando assim, não, eu vou esperar um pouquinho para depois responder ele, certo? Então, você vai medindo qual que é o grau que você tem de velocidade que você tem que responder esse cara conforme o que ele te responde também, entendeu? Então, você vai fazendo, então você vai mensurando essa velocidade aí de comunicação, beleza? Então, outro aplicativo aí que a maioria das pessoas aí estão usando hoje é o Tinder, né? Então, ele é ideal para você, às vezes, iniciar a conversa com pessoas que você ainda não viu. Então, às vezes, deu um match ali, né? Então, você chegou lá, achou aquele cara interessante, papo, e o cara deu um match também, então o cara ficou, às vezes, interessado em você. Então, uma forma para você chegar bem descontraído, puxando a conversa com ele, poderia ser dessa forma aqui, por exemplo. Eu sabia que o Tinder ia nos unir um dia, cara. Papo, o cara vai entender aquilo ali como algo bem descontraído, né? Então ele vai dar risada lá do outro lado e com isso vai começar a rolar aquele assunto, né? Para você poder levar e depois pegar pegar o número do WhatsApp dele e com isso manter aquela relação. Então, digamos que o Tinder, no meu caso mesmo, eu uso mais para poder buscar contatos, né? Que é onde que eu vou pegar as pessoas com que eu quero ter às vezes um encontro, um relacionamento ou algo qualquer e trazer elas para o WhatsApp, que é onde eu vou usar a maior zona de engajamento ali, né? Que eu vou ter várias pessoas ali para eu poder estar trocando ideias. Outra frase aqui interessante seria essa aqui, ó. Você pegar, ver a foto que ele está no perfil dele e falar, legal essa sua foto. Parece muito, então às vezes você vai inventar ali um lugar que realmente pareça com o que tem na foto dele, né? E começar a conversar com ele, entendeu? Então também vai dar um motivo para vocês começarem a conversar, entendeu? Ele vai começar a falar, eu tirei essa foto aqui na Bahia, por exemplo, e aí você vai lembrar que você já foi algum dia na Bahia e começar a desenvolver uma conversa. Eu também já fui na Bahia, achei muito interessante, o que você achou legal lá? Aí o cara vai te falando e tal. Então é mais ou menos por aí a sacada de iniciar as conversas com essas pessoas. Outro ponto fundamental quando você vai iniciar as conversas é não ser carente, entendeu? Então, às vezes as pessoas são muito carentes, né? Às vezes você manda uma pergunta pro cara, ele não vai te responder naquele momento e você vai começar, ei, tá aí, não vai me responder, eu sei que você visualizou, por que não fala comigo? Então você demonstra um ar de carência e essa pessoa que está ali do outro lado, ele fala, putz, esse cara ele é muito carente, então eu vou esnobar ele, entendeu? Então você tem que ter isso em mente. Então, supondo que você está saindo à caça, né? Então eu quero pegar vários boys, por exemplo. Então, qual que é o ideal? O ideal é que você não se prenda, entendeu? Então você vai lá, joga a isca para um. Esse um não respondeu, você já vai jogando a isca pro próximo e assim você vai ter ali, sei lá, uma lista de 10, 20 caras
que você vai estar ali mantendo esse relacionamento, entendeu? Então, as primeiras conversas, os primeiros contatos. Então, desses 20, geralmente, às vezes, uns 3 ou 2 podem te dar continuidade para sua conversa, entendeu? Então, você vai dando prioridades para esses e quando os outros forem respondendo e tal, então você não vai ficar preso em uma pessoa só. Então, você vai sempre ter um outro cara para você poder tá puxando conversa e não ficar ali naquela carência, esperando que o cara te responda. Então, às vezes acontece casos de já vi alguns alunos meus que já me mandaram e-mail que ele manda uma mensagem pro cara, por exemplo. Ah, eu mandei mensagem para um cara que eu tô muito afim dele. Manda a mensagem e depois fica ali todo agoniado, todo ansioso, esperando que o cara responda. E às vezes o cara visualiza, não responde e aquilo vai gerando uma tensão ainda maior. Então, com isso, você vai só sofrer mais e não vai sair em nada, entendeu? Então, o ideal é que o quê? Por mais que você tenha um objetivo, que é uma pessoa X, então você pode também ir treinando sua conversação, a forma de dialogar com pessoas Y, por exemplo, entendeu? Então, você vai pegar pessoas Y, vai dialogar com elas, e quando você estiver preparado, você vai ter muito mais facilidade de puxar um assunto com a pessoa X, entendeu? Então, isso é o ideal. Então, não se prenda a uma pessoa só. Busque várias alternativas até você conseguir atingir o seu objetivo, que pode ser a pessoa X. Entendeu? Então, voltando lá no começo do nosso vídeo, né? Então, como iniciar uma conversa? Então, o primeiro passo é definir um objetivo. Então, tendo esse objetivo, você chega em qualquer lugar. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo e na próxima aula tem mais, beleza? Valeu!